Glória a Deus. Quarta pergunta, irmão Michel, para você aqui, ó. Você concorda que a mídia influencia muito no comportamento e na conduta do cristão? Por exemplo, tem algumas lives que fazem aí que só é o sangue, você concorda? E é engraçado que é o que mais dá ibope. Por exemplo, se a gente fizesse uma live aqui agora e começasse a esborrifar óleo em todo mundo, mas o que você me diz da mídia que influencia os cristãos de hoje? Isso é um problema, na sua opinião? Olha, não é nem opinião, isso na verdade é uma coisa sucinta que é só nós olharmos para a realidade. Primeira coisa, o cristão tem que parar de dar glória ao diabo, achar que tudo é do diabo, né? Espiritualizar tudo e não ser espiritual. Entenda que tudo é de Deus e tudo é para a glória dele. O diabo ele vai pegar aquilo que é de Deus e vai prevaricar, certo? O casamento é de Deus, o sexo é de Deus, foi uma proclamação de vida. Aí o diabo vai pegar, entrar e vai trazer a prostituição e outras coisas mais. A mídia social, tem alguns religiosos que falam, a mídia social é do diabo, eu não tenho que é do diabo. Olha, se você não tem televisão na sua casa, não tem mídia social, não tem Facebook, não tem Instagram, beleza. O que você está passando é que você realmente não foi liberto. E você pode ser influenciado por qualquer evento de doutrina. Então, a mídia social ela influencia de forma positiva como de negativa. De positiva para os que são maduros na fé. Agora, negativamente, porque a igreja hoje tem perdido a identidade, pastor Cleito. Por quê? Hoje nós temos uma membresia que deixa de ouvir a doutrina pastoral, a doutrina bíblica nos cultos de doutrina da sua igreja e ficam vendo vídeos aleatórios de vários segmentos teológicos na igreja. Então vamos lá, não de forma crítica, tá bom? Mas às vezes o pastor numa quarta-feira está aplicando uma doutrina, tem 5 irmãos na igreja. Só que esse irmão passa o dia inteiro no TikTok, vendo argumentos de várias linhas de raciocínio que não são da congregação onde ele está. Então hoje a igreja está pecando, está errando. Estou falando da igreja agora não congregacional, mas como corpo, porque você está dentro de uma instituição e você não professa a fé e os dogmas que ali estão estabelecidos. Você está pecando contra Deus, porque a Bíblia vai dizer que a autoridade foi constituída. Então nós temos hoje uma igreja que diverge na sua identidade. Então hoje nós temos aí irmãos que estão na Assembleia de Deus com pensamento adventista. Nós temos irmãos da Adventista que estão com pensamento de mormon. Nós temos irmãos dos mormons que estão com pensamento dos TJ. Meu irmão, saiba quem é você. Vai para o lugar certo que é seu. A mídia social não é doutrina, tá bom? A questão da live, que tem umas coisas que não dá para acreditar. O que acontece na mente do cristão dele realmente buscar esse tipo de coisa e saber que temos homens de Deus? Sim. Você é um homem de Deus, o pastor William é um homem de Deus, mas será que é a forma das pessoas quererem buscar a facilidade, o comodismo? Não, prazer. O ser humano é movido pelas emoções. O que eu mais busco para ter uma vida estável é prazer. É tudo prazer. O que é isso? É um culto hedonista. Você quer ver só uma coisa? Quando eu tenho que preparar o ambiente físico da igreja vem adorar, eu estou querendo gerar sensação em quem está vindo. Aí a pergunta é, e Deus, será que está sentindo alguma coisa? Então quer dizer que o louvor de quebrantamento já não é mais essencial, porque é quebrantar o coração. Quer dizer que a palavra já não é mais eficiente. Eu preciso enfeitar o ambiente para deixar propício para o crente adorar. Vem cá, agora vamos para a igreja primitiva. Como que era o ambiente? Cavernas, esconderijos. E ainda hoje, em alguns países perseguidos, o lugar de ambiente também é esse. Lá não tem o que nós temos microfone, não tem as mídias que nós temos, mas ainda existe adorador. Isso é um verdadeiro adorador. Então, um culto hedonista é um culto, pastor Cleito, onde eu tô indo em Deus para buscar prazer. Me perdoe a expressão da palavra, não sei se eu posso dizer. Se eu não puder, depois o senhor corta na live que vai ficar gravada. Mas se nós olharmos para Apocalipse, nós vamos ver, a Bíblia vai falar sobre uma meretriz que senta na cabeça do dragão. Quem é essa meretriz? A igreja prostituta. O que é uma igreja prostituta? É uma igreja que quer ter prazer. Jesus não é o noivo, é o amante. Isso, pastor, permita um minuto eu fazer uma colocação perigosa para aqueles que estão nos ouvindo aqui. Jesus disse, irmão, que muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. E aí, se você tem uma mentalidade de rebelião, não tem obediência aos irmãos, não tem comunhão numa igreja congregacional, como você pode dizer que está no corpo se Deus abomina tudo isso aí que você está fazendo? A Bíblia toda, né? Se alguém tá com esse pensamento de itinerante, mas não tem uma casa, meu irmão, se converte o mais rápido possível que o mestre vem.
Esse camarada que vai igreja em igreja e diz que Jesus é o seu pastor, qual é o problema dele? É falta de submissão? Totalmente. E aí foi essa falta de submissão que trouxe o pecado para o mundo. É a falta de Caraca. orientação. Você acha que esses tipos de pessoa acaba cada vez mais aumentando o pecado no mundo, vamos dizer assim, no meio No cristão? nosso meio, na igreja. Então, não são Acaba exemplos, arrastando, né? não são exemplos, mas eles acabam agregando pessoas que concordam com eles e vivem esse mesmo evangelho. Às vezes essas lives, que nem o assunto é esse, né? Que bomba é até mais esses desigrejados. Você pode dizer. Viu? Existe um livro, se você que está na live aí, eu vou orientar você, tá bom? Compra esse livro. Esse livro chama Os Desigrejados. E esse livro vai te edificar. E você vai entender porque o autor, me perdoe que eu não lembro o nome dele, o autor ele vai tratar de forma sistemática sobre a construção do pensamento do desigrejado. E aí você vai ver que, infelizmente, esse pensamento ele desconstrói o corpo de Cristo.